que é? É teoria Você da não pode conspiração falar? ou é... Cara, então... Na verdade é o seguinte, Bill Gates em 2015 falou que ia acontecer. Ele cantou a bola. No TED né? Talks lá. E ela cantou, aconteceu. E ele mesmo já está cantando. Vem algo pior por aí. Para ele vender as vacinas. Claro, obviamente, né? E essas seitas tramitam muita grana pelo mundo inteiro. Como é que eles fazem para jogar dinheiro para lá e para cá? Né? ONGs, né? Fundações, Bill Gates, etc. Coisas assim, né? Então circula muita grana. Seu PC vai estar quebrado na sua casa. Você chega em casa e o PC não funciona. Tá tela azul assim, o Bill Gates fazendo... É porque assim, da primeira vez que o Daniel veio conversar com a gente, ele contou toda a história dele, do lance do satanismo e tal. E nos momentos finais, antes de você sair, você estava falando sobre os planos que os caras tinham. Exato. Que inclusive tinham a ver com pandemia e tudo mais. Mas Skull and Bones, por exemplo. Você conhece Skull and Bones? O que é Skull and Bones? Não então, sei. aí é que tá. A gente tem que sair do satanismo. Quando a gente vai ver as ordens esotéricas e místicas e o que surge no mundo, durante muito tempo, os grandes presidentes nos Estados Unidos, Bill Gates, acho que desde do Reagan, surgiu uma... a partir do Reagan mudou tudo. Então, Reagan, um marcador de o cara da tempo ali. CIA, que é aquele texano louco que foi presidente nos Estados Unidos, o que pegou o Bin Laden lá... o Bush. Não, foi... Bom, foi o Bush, eles foram na época do Bin Laden, instruídos a criar uma organização chamada Skull and Bones. Skull and Bones é uma organização só de presidenciáveis e pessoas de alto escalão, principalmente também do exército americano, na qual eles fazem esse fluxo de informação e privilégio. Sim. Eles se encontravam todo ano numa fazenda, tinha até filmagem disso na internet. Questões sobre, por exemplo, o Bin Laden na época, entende? Até porque o que aconteceu com o Team Six depois é muito questionável. Então, quando acontece do avião bater na torre, antes teve uma feira de armamentos nos Estados Unidos com os maiores nomes das empresas do mundo. E quem estava lá era a própria família do Bin Laden. Sim, Porque os Estados Unidos ele parte do princípio que é o seguinte: meu inimigo não é meu inimigo, ele vai ser o meu aliado. Tanto que o próprio Bin Laden ele fez parte da CIA, ele fez parte dessas organizações nos Estados Unidos para poder entrar na Rússia, porque eles eram os únicos que sabiam os caminhos, porque lá tem muita terra com minas. Então eles contrataram eles eram, sim, eles conhecem todos os meios da CIA na época. Então, quando aconteceu do aviãozinho bater na torre, a família do Bin Laden estava lá e foi levada para um lugar seguro. E eles foram fazer todas essas... você acha pela internet. Essa fonte é verdadeira. Então, eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo mediante, obviamente, esse grupo chamado Tem um detalhe, só para complementar, perdão te interromper. E se você acompanhar bem e vou retroceder, olhar pelo retrovisor que aconteceu, quando você vê que o avião mudou de rota, que alguma coisa está errada acontecendo, e não um, mas mais de um, mudou de rota. Imediatamente, o protocolo decola a caça para ir... É um código que eles têm que falar. Só que levou uma hora. Levou uma hora. A torre entra em contato com o avião e pergunta se está tudo uma ok. hora. Nós estamos no estado e tem um número emergência. Que ele fala. O Bush estava contando historinha para criança. Ele escutou o negócio e ficou na quieto. Casa Branca. Né? Ficou quieto. Então tem muita coisa acontecendo. O Donald Trump foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo é um número cabalístico. Ele 45 é importante no satanismo. O 9 é importante. O 9, né? A soma. Aí o que acontece? Ele fez coisas muito interessantes. Né? Se você for reparar, não teve guerra na parte dele. A Rússia ajudou na eleição dele, sim, porque a CIA afirmou isso e abafaram o caso. A CIA falou mais de uma vez. Então, assim, brother, né, do Putin. Agora está tendo treta, né? Então, né, o Gagá que está lá, coitado, né, não consegue, vai só segurar a bomba. Então, ele teve que sair no momento estratégico, mas ele volta. Eu acredito que ele volta. Trump é reeleito? O Trump volta. Eu creio que ele vai ser reeleito, sim. Pra tentar segurar a peteca lá, que está explodindo tudo. Exato, porque é necessário o caos. Alguém escutava Hitler antes? Hitler falava, ninguém ligava para ele, porque a Alemanha estava prosperando, né? Então, foram penalizados depois da Primeira Guerra, Tratado de Versalhes e tudo mais. Aí Hitler começou a tentar levar uma bandeira, foi até preso, né? Se você vê a biografia dele, é muito louco. Ele escreveu o diário dele na cadeia. É um livro, né? Minha luta. 8 meses.
Ele era para pegar a prisão perpétua. Prisão perpétua. Era uma conspiração contra o governo. Né? E ele não quis advogado. Ele se defendeu. A oratória dele era tão boa, ele se defendeu e é dito na história. Ele foi aplaudido em pé por todo mundo que estava lá. A pena dele de perpétuo passou para 5 anos, ele cumpriu 8 meses. Né? Aí o que acontece? Ninguém escutava ele. Né? Até então, ninguém... Só que tem que haver o caos. Houve a quebra da Bolsa de Nova York. A partir daí, esse cara... Vamos escutar o que esse cara tem a dizer? Em 29 aconteceu a quebra na Bolsa de Nova York. Então, e ele passou a ganhar muita atenção. Né? Ele passou a ser chanceler em 30. Né? Foi o maior pico de suicídio nos Estados Unidos foi em 1929. Você via as pessoas caindo. Você estava trabalhando, você via a pessoa pulando da janela. Caralho. Então você vê estratégia. Né? Você tem que criar o caos, aí alguém se levanta. E Hitler tinha uma associação muito estreita com o ocultismo também. Né? Se você pesquisar, tem muita coisa com o ocultismo com ele. Né? Com sociedades secretas. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu conto sobre isso, lá do oculto de Hitler. Então, é necessário ter o caos. Então, eu creio que, realmente, vamos ter alguma coisa pior. Né? Essa coisa pior favorece algo que foi lançado em 2006, que as pessoas esqueceram. Mas ela está me deixando triste. Em 2006... Al Gore lançou a ideia, né, do aquecimento global. Lançou até o livro, Uma Verdade Conveniente, e foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Né? Aí o que acontece? Né? Tiveram vários geofísicos que contestaram ele. Não, os oceanos refrigeram o planeta, não tem isso e tal. E aí acabou meio que no esquecimento, ficou meio folclore isso. Agora, tem uma proposta real, não é teoria de conspiração, que falam sobre o grande reset. Foi uma discussão do Fórum Econômico Mundial de fazer um grande reset. E parece algo bom. E é pautado justamente nessa ideia do Al Gore, lá em 2006. Então, o mundo está aquecendo, precisamos cuidar do planeta. Os grandes países emissores de gases tóxicos, poluentes, vão ser tributados. Esse tributo vai ser convertido num salário mínimo universal. Só que para você ter direito a isso, você tem que ter um score. Né? Então, você tem que ter uma pontuação. Mesmo que você seja um empresário, né, você vai ter que cumprir algumas regras. Se você não cumpre essas regras, né, seu score é baixo, você não compra, você não vende, você não viaja, vai ter uma série de restrições. Então, você tem controle ali. E hoje, o próprio presidente atual americano, Biden, né, ele já chegou a falar, né, que precisamos de uma nova... você pesquisar na internet, nos últimos 30 dias, nunca se falou tanto de nova ordem mundial. Está cheio disso aí. E está na nota de $1 lá, né? Novos ordens seculares, nova ordem mundial. E o Biden chegou a falar isso. Né? Olha, precisa ter uma nova ordem mundial. Os Estados Unidos, nós temos o potencial para liderar isso. Porque vai ter que ter um gestor disso, né? Então, nós vemos esse preparo sendo elaborado. Né? Então, aquilo que parecia teoria de conspiração, hoje vai ganhando contornos diferentes. Né? Então, no meu ver, né, as coisas tendem a piorar um pouquinho. Você gosta disso, hein, Mastral? Eu me pauto no que a Bíblia diz. Eu sou cristão. Eisenhower, né? Teoria dos alienígenas, o Magic 12, você deve gostar disso tudo. Alienígena, sim. Alienígena, não tenho nada contra alienígena. Né? Nada contra alienígena. Pelo amor de Deus, o computador já vai dar PT em casa. Inclusive, eu vi um filme fantástico, A Chegada. Adorei esse filme. O melhor filme de alienígena que eu vi. Vale a pena. É o melhor filme de alienígena. Eu assisti à toa. Fogo no Céu. Filho do Fogo, falta Fogo no Céu, hein? Fogo no Céu, não vi ainda. Não. Não, é filme? Fogo no Céu é um clássico de abdução. Nos Estados Unidos todo mundo ficou com medo. Não, clássico de abdução, eu acho que é Contatos Imediatos de Quarto Grau. Que aconteceu no Canadá. Esse é o da coruja? Da coruja. Esse é louco. Da mina do Resident Evil. Lá no Alasca, né? No Alasca. Então, assim, não posso desacreditar que existam vidas em outros locais. Evidente, né? O universo é gigante. O que a gente enxerga do universo é 4%. Universo observável. O resto a gente não sabe nada. Matéria escura, buraco negro, a gente não entende nada. Universo paralelo. Os espíritas curtem essa história também de... É errado. Outro dia eu vi um cara falar que Plutão tem lá uma figura famosa que está morando em Plutão. Eu falei, cara, legal. Como é que alguém falou pra mim que Hitler estava em Plutão. Caralho. Que lugar para Hitler? Então, como é que você me comprova que Plutão, que já não tá mais ninguém se importa com aquele negócio lá, já deixou de ser, o Hitler tá lá. Tipo... Mas é um planeta gasoso, não tem nem como... Perfeito. Né? Bom, assim, se a gente for levar pra ideia de inferno do Dante lá, dos círculos e tal... Tem um mais legal que esse. O Hitler tá mesmo, assim, segundo
essa ideia num inferno muito frio, né? Plutão é frio pra caralho. Gente, esse papo Bom, lá tá distante do Sol, né? Para com isso, menino. Dá azar isso aqui. Você não aprendeu, não? Que fala com esses caras dá azar aqui?